Bom dia. Eu dou as boas-vindas aos presentes aqui no auditório e aos participantes aí de todo o Brasil nessa nossa realização do PAPMEN, do Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio, mas, de modo geral, do ensino básico. Como vocês sabem, este ano esse programa homenageia o professor Elon Lages Lima, que infelizmente nos deixou em maio deste ano. E nós vamos ter, na sexta-feira, uma sessão especial em que várias pessoas que trabalharam com o Elon vão relembrar a contribuição fundamental que ele deu tanto para a matemática quanto para o ensino da matemática no Brasil. Ao longo do curso, porém, a presença do Elon vai se fazer sentir, porque nós programamos hoje e amanhã passar para vocês duas aulas que o Elon deu no passado. A de hoje vai ser apresentada, moderada por mim, a de amanhã pelo professor Wagner, e a ideia é trazer para vocês um pouco dessa contribuição, dessa maneira extremamente única que o Elon tem de fazer a junção entre a matemática do ensino básico, tá, e a matemática do ensino superior, né, de ensino com a fundamentação matemática. E vocês certamente vão perceber essa importância que ele dava a isso nessas duas aulas. Eu queria dar as boas-vindas especiais para os colegas que estão participando pela primeira vez aqui do nosso programa e pelos polos que estão participando também pela primeira vez. E, principalmente por conta dos novatos, tá? Gostaria de relembrar como é que funciona esse nosso programa. Então, durante as manhãs de segunda a quinta-feira, vocês terão duas aulas que serão geradas aqui do auditório do IMPA no Rio de Janeiro e transmitido pela internet para todo o Brasil. As aulas vão ser nos horários de 9 às 10h15 e de 10h45 ao meio-dia. À tarde, tá, a partir de 13h30, os professores participantes do curso, em cada um dos seus locais, vão se reunir em grupos para discutir os problemas que foram propostos, tá? E, a seguir, terão o que a gente considera a sessão mais importante do programa, que é a sessão de discussão de problemas. Essa parte da tarde, tanto a discussão em grupo quanto a discussão geral da resolução, ela é feita em cada local. Tá? E aí é muito importante que os professores participantes se disponham a apresentar as suas soluções para os demais. Porque é aí realmente que a gente aprende, tá? Ao explicar a sua solução, ao criticar a solução de um colega, criticar numa boa, tá? É natural, tá? E é onde a gente sente que, de fato, a aprendizagem aqui nesse curso se dá. Tá? Eu queria registrar também que, pela primeira vez, esse curso está sendo transmitido em alta definição, em HD. Tá? O Dion, que é o responsável aí pela parte técnica, pediu aí para a gente fazer esse registro. Não estranhe, porém, que nas aulas que a gente vai transmitir do professor Elon, não necessariamente vamos dizer, puxa, Paulo César falou que era em HD e essa resolução não está muito boa. Não é por conta de agora, tá? É porque essas aulas foram gravadas alguns anos atrás, quando a tecnologia ainda não tinha atingido esse estágio. Então, embora
a definição dessas aulas não estejam ao nível do que a gente pode fazer hoje em termos de tecnologia, a gente achou que não devia deixar vocês sem esse gostinho aí do Elo. Então, eu estava falando da programação da semana. Na sexta-feira, a gente tem uma programação especial. Então, no horário de 9 às 10h15, há uma avaliação, que é uma maneira de ver até quanto essa semana agregou material aí a vocês. Ela é uma avaliação de vocês, mas é também muito uma avaliação nossa, tá? Uma avaliação de quanto o programa atingiu os seus resultados. E aí, finalmente, na última sessão da manhã de sexta-feira, normalmente nós temos uma sessão de discussão, de dúvidas, mas dessa vez ela vai ser completamente em homenagem ao professor Elo. Tá bom? Então, vamos começar, então, a aula que nós selecionamos do Elon aí para passar hoje foi uma aula que ele deu logo depois do lançamento do livro Temas e Problemas. Tá? Talvez não no ano do lançamento, mas 1 ou 2 anos depois. Tá? O propósito desse livro, né, a gente já tinha escrito os 3 livros da matemática do ensino médio, que cobrem a matéria da maneira como nós achamos que ela devia ser organizada nas 3 séries do ensino médio. E esse livro, Temas e Problemas, né, que é o assunto desse nosso curso, dá uma visão um pouco diferente, uma visão, de uma certa maneira, ortogonal, tá? Em que, no lugar de cobrir matérias que são relacionadas a um determinado ano, ela se concentra principalmente em olhar esses conteúdos espalhados aí ao longo dos anos do ensino médio, do ponto de vista dos problemas, das aplicações. Então, a ideia desse livro é sempre guiar a apresentação dos conteúdos a partir de problemas relevantes de cada um desses assuntos. Tá? Então, com vocês aí o Elon, eu de vez em quando vou interromper para fazer um ou outro comentário. Eu passo. Então, em suma, esse livro aqui tem as soluções dos problemas. A primeira parte dele, o primeiro capítulo dele se refere à proporcionalidade, que é uma das noções mais antigas. Acabei de chegar do Peru, ainda estou dizendo antiga. Um dos temas mais antigos da matemática. Na verdade, a proporcionalidade é uma coisa tão entranhada na noção de aplicação da matemática na vida corrente, que um grande número de pessoas, algumas delas até pessoas supostamente educadas e cultas, se referem a quando uma grandeza é uma função de outra e que é uma função crescente dessa outra. Quer dizer, você tem uma grandeza y que depende de x. E quando o x aumenta, o y aumenta também. Então, as pessoas, numa situação como essa, costumam dizer y é proporcional a x. O que não é verdade. Sempre. Nem sempre é verdade, como nós vamos ver. Muito bem. Então, o que é que são grandezas proporcionais? Grandezas proporcionais ocorrem quando a gente tem uma correspondência que a cada valor da grandeza x associa um valor da grandeza y, um valor y de outra grandeza. E isso se faz de tal modo que quando x cresce, o y cresce também. Ou seja, que y é uma função crescente
de x. Se a um valor de x corresponde a um y, e um valor x' corresponde a y', se x é menor do que x', então y é menor do que y'. Então a gente diz que y é uma função crescente de x. É exatamente nessa situação que as pessoas que não têm muita familiaridade com matemática costumam dizer que, nessa situação, que o y é proporcional a x, o que não é verdade. Sempre. A segunda condição para que se tenha proporcionalidade é a seguinte: é quando, se x corresponde ao y, então se a nx corresponde a ny, onde n é um número natural. Ou seja, que quando eu aumento a grandeza x tomando múltiplos dela, a grandeza y também sofre um acréscimo que consiste em multiplicar pelo mesmo número natural. Vamos ver uns exemplos disso. Então, numa situação como essa, a gente diz que se tem uma proporcionalidade. Primeiro exemplo que eu vou mencionar é o seguinte: seja x o volume de um líquido homogêneo e y igual ao peso desse líquido. Então, a correspondência que a cada volume daquele líquido associa o peso desse líquido é uma proporcionalidade. As duas condições que nós estipulamos para ter uma proporcionalidade são obviamente satisfeitas. Se eu aumento o volume, o peso aumenta. E se eu tomo 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes o mesmo volume, é claro que o peso fica multiplicado por 2, por 3, por 4, etc. Então, esse exemplo é um exemplo bastante claro, óbvio. O outro exemplo de natureza geométrica é o seguinte: suponhamos que nós tenhamos 2 retas paralelas e uma terceira reta que é transversal a ambas, não é paralela a elas. Então, para cada segmento de comprimento x numa dessas retas, eu associo a área do paralelogramo que tem aquela base x e o lado que não é paralelo a essas 2 retas, é paralelo à reta R. Então, essa correspondência, que a cada x corresponde o y, que é a área do paralelogramo que tem x como base, é uma proporcionalidade. Em primeiro lugar, é claro que essa correspondência está bem definida, porque não importa onde eu coloque esse segmento de comprimento x, eu vou obter sempre paralelogramos que são congruentes. Só um comentário, gente. A resolução do vídeo não está muito boa, mas o que o Elon fez foi desenhar aí com o giz, definindo um paralelogramo que tivesse lados paralelos lá à reta R. Tá? No vídeo, nessa resolução, não estão aparecendo bem os lados inclinados aí do paralelogramo, tá? Mas existem
dois lados ali que são paralelos à reta R. Portanto, tem a mesma área. E se eu, em vez de x, tomar 2x, 3x, etc., eu vou ter y repetido, então é válida a segunda condição. Então, novamente, aí nós temos uma proporcionalidade. Um terceiro exemplo, de natureza bem diferente, é o seguinte. Eu chamo de C de Y, é o capital resultante de uma aplicação de X, de uma quantia X na caderneta de poupança, após um tempo T. Esse T é fixo. Eu vou considerar isso como sendo uma função só de X e vou supor que os juros estão fixos. Não vou... Aliás, não precisa mencionar que os juros estão fixos. Não. Os juros estão fixos por um mês, aquele juro está determinado. Então, a cada investimento X que eu faço, após T meses, eu tenho um rendimento Y. O rendimento não, o montante é Y. Então, essa correspondência que a cada X associa o Y é uma proporcionalidade. Porque quanto mais eu aplicar inicialmente, claro, eu espero que o montante vai ser maior. Então, a condição 1 é óbvia. A condição 2 também é verdadeira, porque se eu aplicar um capital 2x, ou um capital 3x, ou 4x, ou nx, isso aqui, aplicar 2x, corresponde a fazer duas aplicações simultâneas. E é claro que as duas vão render a mesma coisa. Portanto, o C de nx no tempo t fixo. Ok? Porque aplicar nx corresponde a fazer n aplicações iguais de x. Então, dá a mesma coisa. Então, essa correspondência aqui é uma proporcionalidade. Vamos ver mais um exemplo de proporcionalidade. Fazer um comentário, é que a proporcionalidade aqui, nesse caso, é para T fixo. Então, T é fixado num determinado período, digamos, 2 anos, e a correspondência que o Elon está examinando é entre o valor investido e o valor que se tem no final. A gente podia considerar isso aí de uma outra maneira. A gente podia considerar que o X é fixo, quer dizer, que você está considerando um determinado capital e examinando se, ao longo do tempo, há proporcionalidade entre tempo e valor acumulado. Tá? Isso seria ou não uma proporcionalidade? Sim ou não? O valor acumulado é proporcional ao tempo em que ele fica aplicado? Sim ou não? Não. Isso é exatamente aquela situação que o Elon falou no início. O valor
acumulado, ele aumenta de acordo com o tempo que ele fica aplicado. Mas não é verdade que o valor que você vai ter acumulado, digamos, depois de 2 anos, seja o dobro do valor que você vai ter acumulado depois de 1 ano. Então, existe uma correspondência entre o tempo de aplicação e o valor obtido, que é uma correspondência que é crescente. Quanto mais tempo o dinheiro fica na caderneta de poupança, mais dinheiro você tem. Mas não é uma proporcionalidade. Então, não é certo você dizer que o dinheiro que eu vou ter na minha caderneta de poupança é proporcional ao tempo que ele fique lá. Não, isso é errado. E é isso que o Elon estava chamando a atenção lá na fala inicial dele. É mais complicado do que isso. Tá? Os juros também não é proporcional, seria proporcional. A pergunta foi se os juros, ou seja, o rendimento é proporcional ao tempo. Também não é. Seria proporcional se o regime adotado pela caderneta de poupança fosse um regime de juros simples. Como é de juros compostos, sequer o rendimento é proporcional ao tempo. Tá? Então, não é verdade. Nem o valor acumulado é proporcional ao tempo, nem sequer o rendimento é proporcional ao tempo, por causa do regime de juros compostos. Para juros simples, que não é o regime adotado, aí seria proporcional. Tá? Tem mais uma pergunta? Teria uma outra maneira de falar que é proporcional aos juros compostos? Teria alguma maneira apropriada de falar em proporcionalidade com juros compostos? Não é. A lei de crescimento proporcional é estritamente para o caso em que multiplicou por um número, o valor é multiplicado por ele. Então, proporcionalidade não é a palavra correta para usar para isso. A palavra é dizer que é crescente, que é monótono. São palavras adequadas. Tá? Vamos prosseguir. Vamos supor que eu tenha agora duas retas, ou melhor, duas semirretas, OA e OB, com a mesma origem. E outra vez, parecido com aquela situação, eu tenho uma terceira reta R, que é transversal a ambas. Então, isso me permite definir uma correspondência que a cada comprimento x tomado na semirreta OA, eu associo um segmento de comprimento y na semirreta OB, obtido tirando a partir de cada uma das extremidades de x uma paralela a essa reta dada. Então, agora, eu vou olhar para esse comprimento y. Essa correspondência, que vai de x em y, é uma proporcionalidade. Ou seja, a cada comprimento x, eu associo y. Aqui, é preciso tomar um pequeno cuidado de verificar que essa correspondência está bem definida. No seguinte sentido, eu posso tomar esse segmento y em diversas posições diferentes ao longo daquela semirreta OA. E a gente tem que verificar que, ao transferir o x para outra posição sobre a semirreta OA, se eu mantiver o comprimento de x, o comprimento x constante, o y também não varia. Isso se faz mediante uma igualdade de triângulos aí, tá?
eu vou obter aqui dois triângulos que são congruentes, se eu traçar paralelas assim reto A, porque tem uma base igual, esse ângulo igual, um lado igual compreendido entre dois ângulos iguais. Ok? Então, a primeira observação é que essa correspondência está bem definida, e daí, pelo mesmo argumento, se segue que se eu tomar x, 2x, 3x, etc., se isso aqui também for x outra vez, então esse segmento y vai ser igual aqui, y vai ser igual a y, então vale a terceira condição. Muito bem. Ok? Então essa é a noção de proporcionalidade. Grandezas proporcionais, quer dizer, quando uma cresce, a outra cresce, quando uma delas é multiplicada por um número natural, a outra também fica multiplicada por aquele mesmo número. Agora, um fato extremamente importante é que essa propriedade de que quando eu multiplico a grandeza por um número natural, a correspondente fica multiplicada pelo mesmo número, vale mesmo para números que não são números naturais, necessariamente. Isso é uma consequência. Quer dizer, do ponto de vista matemático, uma proporcionalidade o primeiro ano do ensino médio é montado em cima de uma ideia, eu não sei se essa ideia foi realmente natural, se foi uma ideia espontânea ou se foi algo de caso pensado. Vamos dar o benefício da dúvida a quem propôs esse programa. E a ideia é a seguinte, é que a matemática é um conjunto de teorias gerais e abstratas que se aplicam em situações concretas. E a vantagem de ter esses modelos matemáticos para situações concretas, é que o mesmo modelo se aplica em diversas situações diferentes. Então, do ponto de vista toda a matemática do primeiro ano do ensino médio é pensada, ou pelo menos deve ser pensada assim. Diferentes tipos de funções que têm diferentes tipos de aplicações. Do ponto de vista matemático, a gente olhou agora do ponto de vista das aplicações, são para aplicações bem elementares. Do ponto de vista estritamente matemático, uma proporcionalidade é uma função. Eu vou olhar só para a grandeza. Existem grandezas que assumem valores negativos e têm medidas negativas, como, por exemplo, temperatura e outras. Mas nós vamos olhar só para o caso de grandezas que são medidas por números positivos. Então, R+ é o conjunto dos números reais positivos. Então, a proporcionalidade é uma função que tem a seguinte propriedade. Primeiro, ela é crescente, quer dizer, se x é menor do que x', então f de x é menor do que f de x'. E segundo, então é que f de nx é igual a n vezes f de x, para todo x e todo n natural. Então, esse é o ponto de vista matemático da noção de proporcionalidade. Em vez de lidar com grandezas, eu estou lidando agora com números reais. Então, existe o chamado teorema fundamental da proporcionalidade. O teorema fundamental da proporcionalidade diz o seguinte: se f é uma proporcionalidade, então f de cx
é igual a C vezes f de x, qualquer que seja o C real, positivo, e qualquer que seja o x também. Ou seja, se vale essa relação para n natural, então, diante da condição 1, vale também essa relação para qualquer C número real. Esse teorema é realmente da maior importância, porque na prática, quando a gente quer verificar que existe proporcionalidade, a gente não tem como verificar isso, verificar essa igualdade aqui, quando C, por exemplo, é um número irracional. Quando C é um número inteiro, a gente diz, bom, aqui ao nx corresponde ao ny, porque se eu quero fazer um investimento de 3x na caderneta de poupança, isso é a mesma coisa que eu fazer 3 investimentos separados de x cada um. Então isso é óbvio. Mas se fosse... É claro que ninguém vai fazer um investimento de raiz de R$2, ou π ou R$, né? Mas em situações, né, em situações como essa, o volume de um líquido, né, pode ser qualquer número. Pode ser um número. É claro que na prática não existem volumes irracionais, mas na teoria existe. E frequentemente a gente se depara com situações em que a teoria é fundamental. Então, verificar isso aqui para ser irracional é praticamente impossível na prática. Mas eu não preciso verificar isso. Então, o teorema diz que eu não preciso verificar isso. Bom, onde é que está a demonstração desse teorema? Está no apêndice do livro, eu não vou fazer aqui. Está no apêndice do capítulo e está também nos nossos livros de matemática do ensino médio. Então, quando a gente tem uma proporcionalidade, então f de x, olhada como uma função, f de x é a mesma coisa que f de x vezes 1. Claro, x é igual a x vezes 1. Mas agora eu vou fazer o x desempenhar o papel do c aqui e o 1 desempenhar o papel do x. Então, isso aqui é igual a x vezes f de 1. Pelo teorema fundamental da proporcionalidade, isso vale para qualquer x. Então, eu chamo o f de 1, vou pôr o nome dele, eu chamo de A. Então, isso fica x vezes A e, normalmente, a gente escreve AX em vez de XA. Então, toda proporcionalidade é realmente uma função do tipo f de x igual a vezes x, onde A é chamado o fator de proporcionalidade ou coeficiente de proporcionalidade. Fator de proporcionalidade, A. Vocês vão encontrar em muitos livros a definição de proporcionalidade. Duas grandezas são proporcionais quando existe uma constante chamada constante de proporcionalidade, em geral chamada de K, o fator de proporcionalidade, tal que y é igual a Kx. Essa definição é absolutamente correta do ponto de vista matemático, e do ponto de vista prático não é a melhor. E do ponto de vista didático também não é a melhor definição, porque se eu só vou dizer que duas grandezas são proporcionais utilizando essa definição, eu tenho o encargo de determinar o K. Esse K, que é o fator de proporcionalidade, às vezes é interessante. Por exemplo, aqui no exemplo 1, o K, que é o fator de proporcionalidade, chama-se a densidade do líquido. Não é? No exemplo 2, o exemplo 2, o y é igual a Kx, o K... Bom, eu estou chamando de K, mas eu devia chamar de A, né? Estava falando na definição dos livros e
e mudei depois. Vamos chamar de A. Então, o A, que é uma letra adequada, é a altura. É esse aqui. Y é igual a AX. Aliás, cabe aqui uma observação que é o seguinte, aqui as pessoas dizem, bom, para que eu preciso desse exemplo, para que eu vou verificar que quando eu tomo x 3 ou 4 ou 5 vezes, o y fica 3 ou 4 ou 5 vezes maior, se eu já sei a fórmula da área do paralelogramo, que é a base vezes a altura, então não precisa disso. Acontece que para você provar que a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, você vai precisar desse argumento. Tá? Então, vocês se lembram como é que você define? Você começa com a área de um retângulo. Isso vem desde o tempo de Euclides, que dizia que dois retângulos que têm a mesma altura estão entre si, assim como as suas bases. Bom, então esse fator de proporcionalidade, nessa definição aqui, ele é um encargo adicional que pode ser dispensado se a gente adota essa definição. Porque muitas vezes esse fator de proporcionalidade não só é irrelevante, mas é complicado. Por exemplo, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, o y é igual a AX. Esse caso é o caso que a gente utiliza quando vai resolver problemas de geometria usando o chamado teorema de Tales, né? Que é uma certa controvérsia histórica, por que esse teorema é chamado de teorema de Tales. Na França, no Brasil, ele é chamado de teorema de Tales. Na Alemanha, não é. O teorema de Tales, na Alemanha, é o teorema que diz que todo ângulo inscrito numa semicircunferência é reto. Se olhar no livro alemão, o teorema de Tales é esse. Bom, deixa para lá. Então, quando a gente resolve o problema, usando a lei, o teorema de Tales, a proporcionalidade no triângulo, né? Você tem aqui um triângulo, você traça uma paralela à base do triângulo, divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes, mas a constante de proporcionalidade não aparece. E não aparece. Se fosse aparecer, esse A aqui é o seno desse ângulo, tanto faz desse como desse. Esse aqui, digamos que seja o ângulo alfa, e esse aqui seja o ângulo beta. Então, esse aqui é o seno de alfa sobre o seno de beta. Mas não precisa, absolutamente desnecessário, ninguém usa isso. Então, para que dar uma definição de proporcionalidade que usa um encargo adicional para a pessoa verificar que há proporcionalidade, quando, às vezes, determinar esse K é acima dos conhecimentos dos alunos, né? De modo que essa observação. Em alguns casos, o fator e a constante de proporcionalidade é interessante, como aqui a densidade. Aqui o fator de proporcionalidade é chamado o juro, em geral é escrito não como K mais 1 mais I. Bom, essa é a definição de proporcionalidade. E, no caso, a gente tem o teorema fundamental da proporcionalidade e assegura que toda proporcionalidade é dada por uma função chamada função linear. Ok? A noção de proporcionalidade... Só um comentário, gente. Então, o ponto aí que o Elon está fazendo é que todo livro didático apresenta, na primeira série do ensino médio, função linear, f de x igual a x. Pode até comentar que é uma proporcionalidade, mas, normalmente, os livros do ensino médio apresentam situações de modelagem em que a função é dada para você. Raramente instrui o aluno, prepara o aluno para descobrir que uma função desse tipo é a função adequada para modelar uma determinada situação. E é isso que o teorema da proporcionalidade faz.
Tá? Então, para você descobrir que uma função tem a lei do tipo f de x igual a x, tá? O que o teorema fundamental da proporcionalidade diz é que basta você verificar que a função é crescente e que isso aí vale, e que o fato de que o valor da grandeza fica multiplicado pelo mesmo fator, quando a primeira fica multiplicada pelo fator, que isso vale apenas para fatores naturais. Só precisa verificar que quando você dobra o valor da outra grandeza, dobra, quando você triplica, triplica, e assim por diante. Então, essa é a maneira que permite que, numa determinada situação, a gente possa descobrir que há proporcionalidade, e, a partir daí, que possa usar a lei f de x igual a x. Essa é a mensagem fundamental dessa parte aqui da aula do ELA. Ela está intimamente ligada a um tipo de problema que é muito comum nos níveis elementares e também, se o Morgado estivesse aqui conosco, quer dizer que é tudo que os químicos sabem de matemática. É a regra de 3. A regra de 3 é a seguinte: quando se tem uma proporcionalidade, se, por exemplo, a um valor x1 corresponde o y1 e ao valor x2 corresponde o y2, então, se a gente conhece 3 desses números, o quarto fica determinado. E a regra de 3 consiste exatamente nisso. Conhecendo 3 desses números, a gente determina o quarto. Isso porque o y1 é igual ao ax1, o y2 é igual ao ax2, consequentemente, o y1 sobre y2 é igual a x1 sobre x2. Ou a mesma coisa que o x1, o y1 sobre x1 é igual a y2 sobre x2. Qualquer uma dessas duas maneiras de escrever essa igualdade, é a mesma coisa, só escrito de duas formas ligeiramente diferentes, se chama uma proporção. Se conhecemos 3 elementos na proporção, o quarto fica determinado. Isso é o que se chama uma regra de 3. Ok? Mas para ter uma regra de 3, é necessário que se tenha uma proporcionalidade. Eu até agora usei a palavra proporcionalidade sem nenhum qualificativo adicional. Mas, normalmente, quando se quer distinguir 2 tipos de proporcionalidade, isso aqui é o que se chama uma proporcionalidade direta, mas existe também a noção de grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que estão relacionadas de tal modo que a cada valor de uma delas corresponde de forma unívoca a um valor da outra. E agora é o seguinte, que quando uma aumenta, a outra diminui. Se ao valor x corresponde o valor y, e ao valor x' o y', então quando x é menor do que y', o y', quando x é menor que x', o y' é menor do que y. Então, são as grandezas que são... y é uma função decrescente de x. E a segunda condição... Essa condição está errada, ele provavelmente vai corrigir se AX depois, corresponde né? Y, ao NX corresponde... X menor do que x', y' vai ser maior. Y. Quer dizer, Ou eu quando uma das dei errado. grandezas é multiplicada por um número natural n, a segunda fica dividida por n. Então, isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Certo, ele trocou a ordem Nesse do caso, y'. é equivalente Meu dizer que quando os y e x são grandezas inversamente proporcionais, é que o y é diretamente
proporcional ao inverso de x. Nesse caso, o y é igual a A vezes o inverso de x, portanto, é igual a A sobre x. Por exemplo, quando a área, vou chamar de y, quando a área de um retângulo é dada, a base desse retângulo é inversamente proporcional à altura. Melhor, a área, que é A mesmo. Quando a área é dada, né? Então, a altura é inversamente proporcional à base e a base é inversamente proporcional à altura. Quer dizer, se eu quiser construir um retângulo de área A, cuja base seja o dobro dessa base aqui, a altura tem que ser a metade. Do ponto de vista geométrico, e é muito importante na prática, tão importante que esse fato é usado frequentemente em situações, principalmente situações financeiras, mas também físicas. A noção de gráfico das funções é uma noção fundamental, porque você olhando para o gráfico da função, você tem uma ideia do comportamento da função, né? Então, desse ponto de vista, se uma grandeza y é proporcional a x, ou seja, analiticamente o y é expresso por uma função linear de x, então o gráfico dessa relação, o gráfico é uma linha reta, né? No caso, como nós estamos considerando somente para valores reais de x, positivos de x, uma semirreta, tá? Enquanto que aqui nessa situação o gráfico muda radicalmente, y igual a A sobre x, o gráfico é uma é o que se chama uma hipérbole, ou um ramo de hipérbole. No caso, uma hipérbole conhecida como hipérbole equilátera. Então, as duas coisas são as duas situações são, do ponto de vista geométrico, bem diferentes. De qualquer modo, é interessante observar que no hipérbole, quando você duplica o x, você toma, por exemplo, 2x, essa altura aqui fica sendo, se isso aqui é y, isso aqui é y sobre 2. Bom, na prática, em diversas situações, uma grandeza ela não depende só de outra, ele depende, em geral, de várias outras, então tem uma função de várias variáveis. Então, tem a noção de grandeza proporcional
Então, a gente tem, por exemplo, uma grandeza que depende, digamos, de x, y, u, v e w. Vamos supor que f depende diretamente proporcional a x e y e inversamente proporcional a u e v. Isso significa o seguinte, que se eu olhar somente para x como variável e fixar y, u, v e w, então a f, se eu fixar as demais variáveis, a f é uma função crescente de x e que quando x duplica, triplica, etc., o f fica duplicado, triplicado, etc. A mesma coisa para y. E inversamente proporcional ao u, v e w significa dizer que quando o u aumenta, o f diminui. Quando o u diminui, o f aumenta. E quando eu multiplico o u por um número qualquer, o f fica multiplicado por aquele número. Nesse caso, a gente pode obter imediatamente a expressão do f como função de x, y, u, v e w assim. F de x, y, u, v e w. Esse x é x de 1, então isso aqui, x vezes 1, então fica multiplicado por x pelo teorema fundamental de proporcionalidade, f de 1, y, u, v e w. Novamente, o y é y vezes 1, então isso aqui fica x, y, f de 1, u, v e w. Novamente, o u é u vezes 1, então quando eu multiplico por u, a f fica dividido por u. Finalmente, vou dar um salto aqui, u, v, w, f de 1. Isso aqui a gente chama de A, que é a constante de proporcionalidade. Então, f de x, y, u, v e w é igual a uma constante A, x, y, u, v e w. O exemplo mais conhecido dessa situação é a lei da grandeza. Então, comentário, gente. Eu, quando era aluno e aprendi sobre grandezas diretamente, inversamente proporcionais, certamente eu não tinha a consciência de que quando você tem uma situação desse tipo, que você tem uma expressão explícita da grandeza final em função das demais. Então, o que o Alan está mostrando aí é que se você tem uma grandeza que é proporcional a duas outras e inversamente proporcional a três outras, primeiro, ele está esclarecendo o que isso quer dizer. Isso quer dizer que, mantendo todas as grandezas fixas, exceto uma, essa uma obedece lá à definição de proporcionalidade direta ou inversa. E esse argumento mostra que, aplicando o teorema fundamental da proporcionalidade aí várias vezes, que se você tem essa situação, você pode explicitamente escrever qual é a lei da função f. Que ela é uma constante de proporcionalidade. O que é essa constante de proporcionalidade? É o valor que você vai ter quando todas as grandezas x, y, u, v e w são unitárias, multiplicada pelo produto de x e y, dividida pelo produto de u, v e w. Tá? Isso permite, por exemplo, caso a gente queira, resolver problemas de regra de 3
composta, envolvendo grandezas diretas e inversas, de uma maneira que é muito mais independente dos algoritmos, porque a gente aprende a fazer isso aí meio que maceteando os alunos para fazer um determinado procedimento. Tá? Isto aí permite uma maneira alternativa de fazer isso. Tá? Nos exercícios aí do livro, não lembro se hoje à tarde a gente vai ter algum exercício que use isso, mas eu recomendo que vocês vejam aí no livro Temas e Problemas como isso pode ser feito. Tá? Gravitação universal, que diz que dois corpos se atraem, a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional à massa desse corpo e desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Então você tem aqui a força de atração é dada por uma constante, e essa constante depende das unidades de medida que você está utilizando, vezes o produto das massas, dividido pelo quadrado da distância. Isso faz a ponte entre o enunciado usual da lei da gravitação e a fórmula. Né? Muitas vezes a gente ouve falar da lei da gravitação por palavras e não sabe casar esse enunciado com palavras com a fórmula, que é o que está sendo feito aí. Mas em muitas situações, esses são os modelos mais simples de matemática para se aplicar em situações em que há proporcionalidade. Né? Em muitas situações, a proporcionalidade é modificada por uma constante aditiva, então a gente tem o conceito de função afim. Uma função afim é uma função real de variável real do tipo f de x igual a x mais b. Onde a e b são constantes e x é a variável. O gráfico de uma função afim é uma linha reta e há várias maneiras de ver isso. Essa linha reta corta o eixo dos y num ponto de ordenada b, enquanto que o número A está ligado à inclinação dessa reta, se bem que não de uma maneira intrínseca, porque o número A, ele na verdade ele não é a inclinação dessa reta, depende das unidades que eu estou tomando. Muito frequentemente, x representa um tipo de grandeza e y representa outro tipo de grandeza. Por exemplo, isso aí pode ser a função que modela um movimento uniforme sobre uma reta. Então, o x aí é o tempo e o f de x é o espaço percorrido no tempo x. Então, você tem duas grandezas de natureza bastante diferentes. Aqui é tempo, aqui é espaço. Então, você não pode dizer que você usou a mesma unidade para representar ambas as grandezas. Então, dependendo do tipo de unidade, e em situações diversas, há a conveniência de modificar drasticamente as unidades. Então, não é bom chamar isso aqui de inclinação da função, ou coeficiente angular da função, porque não é uma noção muito precisa, e sim, esse A aqui é a taxa de crescimento.
Porque esse A é o seguinte, se nós tomarmos dois pontos, x1, x2 aqui, e olharmos aqui, você tem o y1 e aqui o y2, então esse A é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Bom, se eu tomasse y1 menos y2 dividido por x1 menos x2, daria a mesma coisa. Então, essa aqui é a relação entre o crescimento do x e o crescimento do y. E esse A, o fato de que esse A é constante, é que caracteriza a função afim. Isso aqui é chamada taxa, ou taxa de variação, ou taxa de crescimento. O crescimento pode ser negativo. Então, o fato desse A ser constante é que caracteriza a função afim no seguinte sentido. Na verdade, existe o teorema de caracterização. Não, nem precisa. Fiat branco HEJ 1738. Quem tinha esse carro? Fiat branco. Não? Placa de Belo Horizonte. Placa de Belo Horizonte. Então desapareceu não só o carro, mas o dono também. Voltamos. Bom, então o teorema de caracterização das funções afins é o seguinte: quando é que uma função é afim? Existem casos bastante claros em que o modelo matemático para caracterizar a situação tem que ser dado por uma função afim. O caso mais óbvio é o caso do táxi. Se bem que aí a gente tem que usar um táxi ideal, que conte metros, centímetros, milímetros, etc., do percurso. Mas vamos admitir essa situação. Então, você tem um táxi que cobra R$ por cada quilômetro rodado, mais uma bandeirada. Então, é óbvio que o modelo matemático para o preço que você vai pagar para uma corrida de táxi é dado por uma função afim. E a letra B é bem adaptada para a bandeirada, né? Então esse é... Outro exemplo de função afim é a relação entre temperatura medida, por exemplo, em graus centígrados e temperatura medida em graus Fahrenheit. Centígrados ou Celsius. Aqui, na escala de centígrada, a temperatura do gelo, da fusão do gelo, no momento em que o gelo começa a derreter, a temperatura dele é 0 graus, enquanto que 100 é a temperatura da água em ebulição. Por algum motivo, em
em graus Fahrenheit, a temperatura da difusão do gelo é 32 graus Fahrenheit, enquanto que a temperatura da água em ebulição é 212. Ingleses são ingleses. A direção é do lado esquerdo, a mão é do lado esquerdo. Tem uma moeda chamada half crown, mas não tem uma moeda chamada crown. E assim por dentro. Tá? Não vamos discutir. Existe isso. Tem pessoas que só se sentem à vontade quando a temperatura é medida em Fahrenheit, simplesmente porque se acostumaram desde pequeno com isso. Então, o problema é o seguinte: você tem uma temperatura X em Fahrenheit, a mesma temperatura é medida em centígrados, será F de X. Então, vamos admitir que eu já sei a priori que f de x é uma função do tipo ax mais b. E a gente vai já discutir isso exatamente em termos do teorema de caracterização das funções afins. Se eu sei que f de x é do tipo ax mais b, então f de 0 vai ser b. Então, toda vez que a gente tem uma função afim, quando eu faço x igual a 0, f de x é igual a b. Então, o b vai ser, o f de 0 é, desculpe, eu estou chamando ao contrário, né? Eu não sei se eu quero transformar a Fahrenheit em... Eu acho que eu quero transformar centígrados em... Bom, deixa lá. É mais natural transformar centígrados em Fahrenheit. Então, isso aqui é x, isso aqui é f de x. É muito mais natural, mais fácil, mais direto, dizer que f de 0 é 32 do que f de 32 é 0. F de 0 é igual a b. Então, B é B é 32. Então, a minha função f de x é igual a x mais 32. Então, a minha função é transformar graus. Eu sei uma temperatura em graus centígrados, quero saber qual é o valor da mesma temperatura em graus Fahrenheit. Isso me deixa o A. Para determinar o A, eu sei que o F de 100 é igual a 212. Então, 212 é igual a 100A mais 32. Então, 100A é igual a 180. A é igual a 1,8. Então, F de x é igual a 1,8x mais 32. Então, essa é a função afim que transforma graus centígrados em graus Fahrenheit. Por exemplo, uma pergunta seguinte: qual a temperatura que é medida pelo mesmo número, tanto em graus centígrados como em graus Fahrenheit? É quando 1,8x mais 32 é igual a x. Então, isso aqui dá x igual a menos 40. Então, menos 40 graus é a mesma temperatura, tanto em Fahrenheit quanto em graus centígrados. Ok?
Por incrível que pareça, eu já sofri essa temperatura. Não no couro livre, né? Mas já estive presente no lugar onde a temperatura era a mesma, tanto em graus Fahrenheit como graus centígrados. Não é todo dia, né? Mas alguns dias era. Mas por que eu tenho certeza que essa função que transforma a medida de Fahrenheit em centígrados, ou de centígrados em Fahrenheit, é uma função desse tipo, f de x igual a x? A razão para isso é a seguinte. É que quando a temperatura em graus centígrados aumenta um acréscimo H de temperatura, esse acréscimo aqui é 1,8 vezes H em Fahrenheit. Não importa se estou passando de 0 graus para H graus, ou de 3 graus para 3 mais H graus, é sempre a mesma coisa, sempre o aumento. Ou seja, f de x mais H menos f de x não depende de x. E é exatamente esse fato que caracteriza as funções afins, admitindo que a função é uma função crescente, monótona. Pode ser crescente ou decrescente. A função afim, é claro que ela vai ser crescente quando A é positivo e decrescente quando A é negativo. Isso é um fato óbvio. Então, a característica, né, o teorema de caracterização diz o seguinte, que quando a função f cumpre essas duas condições, primeiro, é monótona, segundo, f de x mais h menos f de x não depende de x, depende só de h, então, nessa situação, f é do tipo afim. Esse é o teorema de caracterização das funções afins, que está demonstrado como um apêndice desse capítulo. Nós não vamos fazer isso aqui. Então, nesse caso aqui, esse fato é claro, porque a temperatura, em última análise, é uma medida de comprimento. Quando a gente quer medir a temperatura nesses termômetros usuais, costumeiros, a gente vai medir o comprimento de uma coluna de mercúrio ou de outra substância parecida, né? Então, esse comprimento é o mesmo, tanto faz estar aqui, como ali, como lá embaixo. Ok? Então, por isso é que essa diferença aqui, tanto faz esse aqui como em qualquer posição. Então, o teorema de caracterização nos assegura esse fato aqui. Quer dizer, a fim de que você tenha uma função afim, é necessário o suficiente que essa diferença aqui não dependa de x. Um exemplo muito interessante disso é um exemplo que o Wagner me disse que ocorreu com ele. Eu não tenho certeza, mas ele vai... Qualquer coisa que vocês perguntem a ele. É o exemplo do par de sapatos. Aliás, depois que ele contou essa história e a gente publicou no nosso livro, começou a aparecer nos livros do curso de matemática do ensino médio, mesmo até do ensino fundamental, a fórmula do tamanho do sapato. A história é a seguinte. Em cada país tem o seu método, mas no Brasil a gente tem o tamanho do sapato, 34, 35, 40, 42, 43, etc. E o Wagner, ele queria comprar um par de sapatos para o filho dele, mas ele não sabia o número.
Então, lá na sapataria tinha uma escala, que o garoto punha o pé aqui, então, pela escala dizia o número é tal. E o Wagner, com o espírito matemático, disse como é que essa escala é construída. Então, ele pegou uma trena e mediu. Você tinha um pé de tamanho X, o sapato um pé que mede X centímetros, o tamanho do sapato é F de X. Então ele percebeu imediatamente, quando ele olhou para a escala, que tinha um lugar para botar o calcanhar, e então aqui tinha a pessoa punha o pé aqui, e a graduação na escala, ele percebeu que era, quando passava de um número para o seguinte, era a mesma distância. Quer dizer, do 31 para o 32 era a mesma distância do 41 para o 42, do 37 para o 38. Então, ele verificou que essa diferença aqui não depende de onde você começa, depende só do H. Então, ele percebeu que essa função era uma função x mais b, desse tipo. Então, para determinar, quando você tem uma função afim, para determinar os coeficientes a e b da função afim, você precisa ter dois valores da função. Claro, você tem duas incógnitas, precisa de duas equações. Então, ele pegou uma trena e botou e verificou que quando você tinha 20 centímetros, um pé que mede 20 centímetros, o tamanho do sapato, eu acho que era 32, tamanho 32. Tá certo? Você se lembra ainda, Wagner? Eu acho que era 32. Depois ele pegou o comprimento 28 centímetros e foi olhar, o tamanho era 42. Então, com isso, ele determinou a fórmula que dá o comprimento, o tamanho do sapato, o número do sapato, em função do comprimento do pé. Veja bem, o que foi fundamental para saber que a fórmula é uma função afim foi saber que quando o pé aumenta de H centímetros, o tamanho aumenta de H números. Ou melhor, de H não, de um certo valor de H. Não importa. Se eu passo de 21 para 22 centímetros, o aumento, a variação do número do sapato é o mesmo se você passa de 21 para 22 ou de 31 para 32, é o mesmo aumento. Ok? Então você tem aqui que quando x é igual a 20, 20A mais B vai dar 32, e quando x é igual a 28, 28A mais B é igual a 42. Aí, com isso, a gente subtrai aqui, fica 8A igual a 10, A igual a 10 oitavos, quer dizer, 5 quartos. E substitui aqui 20 vezes 5 quartos mais B igual a 32, 25 mais B igual a 32, B igual a 7. Então, essa é a fórmula. F de x igual a 5 quartos de x mais 7. Se vocês não acreditarem, vocês verifiquem em casa, meçam o tamanho dos seus pés e vejam.
Muito bem, gente. Acho que esse é um ponto bom aí para a gente parar. Tá? A mensagem final aqui, mais uma vez, os livros didáticos estão cheios de problemas em que funções afins são dadas já prontas para você aplicar. Mas faltam exemplos de situações, na maior parte dos casos, não são todos, em que a gente descubra funções afins. E aqui esses dois exemplos, tanto da escala termométrica quanto o da medida aí de sapatos, nos dizem como é que a gente pode descobrir que a relação entre duas grandezas é dada por uma função afim. Quer dizer, sempre que, quando você varia uma por incrementos iguais, a outra também varia por incrementos iguais, você tem uma função afim. Isso, muitas vezes, a gente constata visualmente. Tá? Tanto no caso da escala termométrica, então como é que eu descubro que elas são assim? Porque olhando um termômetro graduado em Celsius e graduado em Fahrenheit, eu vejo no termômetro que as graduações são igualmente distantes nos dois casos. Isso me diz que, quando eu tenho um acréscimo numa, constante, na outra esse acréscimo vai ser constante também. Não interessa se vai ser o mesmo, tá? Não é o mesmo, mas é constante também. No caso lá da régua de medir sapato, a observação é que, quando você passa de um número de sapato para o próximo, o aumento de comprimento é sempre o mesmo. Isso é suficiente para dizer que a relação entre essas duas grandezas é dada também por uma função afim. Tá? Bom, então, espero que vocês tenham aproveitado aí a aula do Elon, e o Luciano, na segunda aula de hoje, começa às 10h45, apesar da gente ter se atrasado aqui um pouquinho, ele vai explorar esse assunto em exercícios, e amanhã vocês têm um pouco mais do Elon falando sobre equação do segundo grau e problemas do segundo grau. Tá? Até amanhã, então, gente.